Olá pessoal, Leandro Lopes aqui falando com vocês, professor aqui de Teologia, professor de História, Sociologia. Pessoal, hoje na nossa unidade 2 nós vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo, nosso assunto aqui sobre introdução à Sociologia, né? Essa área que é tão importante e que tanto contribui, né, nos estudos sociais relacionados à sociedade, né? Então veja, hoje nós vamos estar estudando aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre os fundamentos da sociologia, né? Na nossa primeira aula, na unidade 1, nós conhecemos um pouquinho ali sobre os pensadores, né? Falamos ali de Max Weber, Karl Marx, Auguste Comte, né? Que é considerado o pai da sociologia, aquele que desenvolveu o chamado a escola positivista, né? Que tem uma influência muito grande também. E ali o Emile Durkheim, né? E hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho dos fundamentos da sociologia, né? Então veja, a sociologia enquanto ciência que estuda a sociedade oferece ferramentas valiosas para o teólogo. Então a sociologia ela vai oferecer ferramentas ali para o teólogo, né? E olha só, compreender as estruturas sociais e dinâmicas do grupo e os processos culturais são elementos que a sociologia ela pode estar fornecendo ali para o teólogo, né? Até porque o teólogo, ele, ao estudar a Bíblia, ele vai ali ter que entender, para ficar um estudo mais aprofundado, para entender o contexto ali, ele tem que entender o contexto e geralmente quem fornece essas ferramentas é a hermenêutica, né? A arte da interpretação, que é uma das disciplinas mais importantes da teologia, né? Mas que a sociologia ela também vai ter esse papel de fornecer ferramentas, né, para que o teólogo possa estar entendendo a sociedade também, até porque, pessoal, um teólogo ele é um teólogo público também, né? Tem até livros, obras que abordam essa temática, né, que o teólogo é um teólogo público. Ele vai lidar também com a sociedade. O teólogo ele vai também lidar com pessoas da sociedade que têm as suas dúvidas, têm as suas queixas, têm os seus questionamentos, né? Então a sociologia ela pode, né, ofertar essas ferramentas para o teólogo, para que ele entenda também ali como é que funciona a sociedade no dia a dia, né? Então veja, o conceito de sociologia é a ciência que estuda a sociedade humana. Então o conceito de sociologia é o quê? É uma ciência, ou a ciência que estuda a sociedade humana. Suas estruturas, processos e as interações entre indivíduos e grupos. Etimologicamente deriva do latim socius, que significa companheiro, e do grego logos, estudo, né? Dentro do contexto histórico, pessoal, aqui, ela surge no século XIX, como resposta às transformações da Revolução Industrial. A gente falou sobre isso na primeira aula. E francesa. Auguste Comte foi o primeiro a usar o termo, mas a disciplina se consolidou com Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Interessante, pessoal, que a gente falou, por exemplo, de Emile Durkheim na primeira aula. Interessante que ele, pessoal, ele é o responsável por tornar a sociologia uma disciplina. Olha só que interessante. Então a sociologia, hoje, ela é uma disciplina, mas nós devemos graças a Emile Durkheim. Foi ele que, através dos seus estudos sociológicos, já que ele era um professor também, né, foi ele que, através dele, que ele torna, ou a sociologia veio se tornar ali uma disciplina, né, de escolas, faculdades e tudo mais. Então, assim, a gente vê a contribuição grandiosa de Emile Durkheim dentro da área sociológica. Veja só, uma disciplina, através de um estudo, ser posteriormente ali, né, ser adotado, né, como uma disciplina oficial, digamos assim, né. Então, veja, dentro disso, o objeto de estudo, o objeto central da sociologia é a vida social, aquilo que nós falamos também ali na primeira aula, essa vida cotidiana. No entanto, diferentes perspectivas definem focos específicos. Então veja, pessoal, no campo das ideias é normal, né, terem ali perspectivas diferentes dentro de um movimento. Isso é normal. Saírem vertentes,
alguém ali da mesma área pensar diferente de mim ou de você, então é algo completamente normal no campo das ideias. E na área da sociologia não seria diferente, né? E às vezes é até importante, pessoal, a gente estudar uma perspectiva que talvez seja, na sua maior parte, de um determinado grupo. Ou seja, em outras palavras, é bom a gente também estar sempre lendo, estudando, pesquisando uma outra perspectiva diferente daquela qual nós tomamos ali como referência ou como uma espécie de algo que nós adotamos, né? Então sempre é bom a gente ver outras perspectivas também, entender o pensamento de outras pessoas dentro daquele assunto, né? Então veja, por exemplo, o Emile Durkheim ele vai falar do fato social. Então ele vai ali enfatizar o fato social. O Max Weber já vai focar ali na ação social, ou seja, o Max Weber ele vai entrar com essa perspectiva da ação social. A perspectiva sociológica de Max Weber será a ação social. E do Karl Marx as relações de produção, que é a base econômica da sociedade e os conflitos entre classes sociais. Então cada um desses sociólogos eles vão ter uma perspectiva X sobre a área sociológica, sobre o ser humano no seu dia a dia, né? Então veja, campos de estudo da sociologia, primeiro, sociologia da religião, estuda o papel da religião na sociedade, as instituições religiosas e o impacto da fé na conduta social. Então, dentro da chamada sociologia da religião, pessoal, a sociologia da religião, e não somente a sociologia da religião, mas também a sociologia mesmo, propriamente dita, né, entendem que a religião tem a sua benéfice, né, o seu lado benéfico dentro da sociedade, né? Então eles reconhecem o papel importante da religião dentro da sociedade. Por quê? Porque muitas pessoas afirmam que foi através de uma determinada religião, A ou B ou X, né, ou A, B, C, que a vida dele foi transformada, ele não tem mais a antiga vida. Então assim, e aqui veja, eu não estou falando de religião católica, evangélica, protestante, eu estou falando de um modo mais generalizado, né? Até porque a sociologia da religião, pessoal, ela não vai defender religião A ou B ou C, eles vão estudar a religião como um todo, né? Os seus fenômenos religiosos. Então a sociologia da religião ela vai estudar todas as religiões de um modo geral, igual quando nós estudamos história das religiões, ou ciência das religiões, né? Quando nós estudamos a ciência das religiões, que é até bom frisar que a ciência das religiões ela não é uma matéria da teologia. Muitas pessoas acham que ciência das religiões, ou ciência da religião é uma matéria de teologia. Na verdade não é. Tem sim faculdades de teologia que podem ofertar ali uma pós-graduação, por exemplo, na área de ciência das religiões. Mas a ciência das religiões ela não é uma matéria da teologia, né? Ela é uma matéria à parte. Mas veja só, a ciência da religião, por exemplo, ela vai estudar todas as religiões mundiais, né? Todas as religiões do mundo. E ela não vai defender A ou B, ela vai estudar de um modo geral, né? Esse é o papel ali do cientista religioso. Então, na sociologia da religião, da mesma maneira, ela não vai defender A ou B, ela vai estudar a sociedade, o impacto da religião, melhor dizendo, na sociedade. O outro ponto é a sociologia política, que estuda o poder, o Estado e os movimentos sociais. Então já, enquanto a sociologia da religião estuda o papel da religião na sociedade, a sua contribuição, a sua influência, já a sociologia política ela já vai estudar o poder, o Estado e movimentos sociais. E a gente sabe que existem vários movimentos sociais, né, em prol ali do trabalho, em prol ali daqueles que não têm terra, em relação àqueles que não têm moradia, em relação àqueles ali que estão numa situação vulnerável. Então todos esses são os chamados movimentos sociais, que é a área da sociologia política. E a outra é a sociologia da educação, que investiga os processos de ensino e socialização nas escolas. Então veja só que interessante. Sociologia da educação.
ela vai investigar, analisar os processos de ensino e socialização nas escolas. Então, como é que é a socialização nas escolas? Como é que é a sociedade ali na escola? Porque ali é uma sociedade ali, embora esteja num ambiente acadêmico, escolar, mas ali existem pessoas que formam essa sociedade. Então, como é que é a sociedade ali dentro da escola, por exemplo? Né? Então, esses são temas, assuntos, problemáticas, questionamentos que a sociologia vai estar lidando, estudando. Tá bom, pessoal? Então, veja, nós vimos aqui nessa segunda unidade um pouquinho aqui dos fundamentos da sociologia, a contribuição dela na sociedade, a contribuição dela na área política e a contribuição dela na área educacional. Tá ok, pessoal? Mais uma vez nós finalizamos aqui, esperamos que vocês tenham gostado desta aula. Essa aqui é a nossa unidade 2 da Introdução à Sociologia. Até a próxima.